Meu nome é Alexandre, tenho 56 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 10 anos. Eu sempre fui a pessoa mais medrosa do mundo quando o assunto é morte. Nunca gostei de ir em velórios, missas das almas, cemitério, nada dessas coisas. Me lembro que sempre brincava com meus pais que quando eles morressem, eu iria no velório por obrigação. E mesmo assim, ficaria com muito medo. O tempo foi passando e realmente isso aconteceu. Primeiro, eu perdi meu pai. Foi uma dor imensa para toda a nossa família, inclusive minha mãe. Eu realmente fiquei com medo durante o velório. Nem quis ficar muito perto do caixão. Após a morte do meu pai, minha mãe ficou muito abalada. Eles eram casados há mais de 40 anos. Ele era o companheiro dela. Eu então ofereci a minha casa para que ela morasse comigo e não ficasse sozinha. Mas ela não quis de jeito nenhum. Tentei insistir várias vezes, mas não teve jeito. Passaram-se muitos anos e todos os dias eu sempre me preocupava com a solidão de minha mãe. Visitava ela sempre que podia. Certa vez, até conversamos sobre ela arrumar um segundo marido. Mas ela disse que não. Estava muito bem. E marido ela só teve um, que no caso era o meu pai. Passaram-se mais alguns anos, e em uma certa noite, eu recebi uma ligação. Era o SAMU, dizendo que minha mãe havia falecido. Uma vizinha que ia lá todos os dias a encontrou morta no sofá, assistindo TV. Meu coração se despedaçou naquela hora. Fiquei muito triste com o ocorrido. Como procedimento legal, o corpo foi encaminhado para o necrotério da cidade e eu deveria ir lá fazer o reconhecimento para começarem os preparativos para o velório, que seria no dia seguinte. Naquele momento, eu já me arrepiei todo, mas precisava ir. Por volta das 11 horas da noite, eu cheguei no necrotério. Desci uma rampa com luzes laterais amarelas e andei por um longo corredor frio. Chegando na sala, o legista estava de frente para o cadáver de minha mãe, que estava em uma maca. Ele então perguntou se aquela era minha mãe. Eu, um pouco paralisado, disse que sim. Após isso, ele começou a preencher alguns papéis e o telefone tocou. Assim que voltou da ligação, me disse: Alexandre, eu vou ter que atender um chamado urgente, mais um cadáver para examinar. Devo voltar em 1 hora mais ou menos. Preciso que fique aqui, tudo bem? Não posso deixar o cadáver de sua mãe sozinho. Temos que terminar a papelada ainda essa madrugada, para que eu consiga liberar o corpo na parte da manhã. Caso fique um pouco desconfortável, pode esperar na sala ao lado, onde eu atendi a ligação. Eu não tive muita escolha. Apenas balancei a cabeça e ele saiu às pressas. Depois disso, o silêncio tomou conta daquela sala. Eu olhava para o cadáver de minha mãe naquela maca e meu coração disparava. Não estava conseguindo. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo para que Deus desse o descanso que ela merecia, já que quando meu pai morreu, ficou muito solitária e triste.
Meu corpo inteiro estava arrepiado. Então fui para a sala ao lado, pois ficar ali estava me fazendo mal. Me sentei e continuei pensando em minha mãe. De repente, a maçaneta girou e a porta foi se abrindo lentamente. Então, caminhando a passos lentos, vi minha mãe entrar. Meu coração acelerou tanto que pensei que sairia pela boca. Olhei pela janela e seu corpo não estava mais na maca. Eu paralisei. Não movia nenhum músculo sequer. Ela então se sentou ao meu lado. Senti que seu corpo estava gelado, mas não conseguia olhar para o lado. Ela então disse: "Se acalme, meu filho. Não tem motivo para você ter medo. Meu caminho já está traçado e vou segui-lo. Só precisava falar com você antes. Eu percebi que todos estão preocupados se eu tive ou não uma vida boa após o falecimento de seu pai. Eu tive. O fato de eu não querer mais homem nenhum na minha vida não significa que eu estava triste. Eu vivi uma vida maravilhosa com seu pai. E após a partida dele, também tive uma vida incrível aproveitando minha solidão, pois sentia que meu papel de esposa estava muito bem cumprido. Então pare de pensar que eu parti com tristeza. Isso não é verdade." Eu estava com os olhos cheios de lágrimas, mas ainda assim paralisado. Ela então se levantou e calmamente saiu da sala. De repente, ouvi passos e o médico legista chegou. Ele entrou na sala e me viu pálido e com os olhos vermelhos. Ele se assustou muito e me pediu desculpas por ter me deixado ali sozinho. Após eu me recuperar um pouco do terror, disse que estava tudo bem. Incrivelmente, no velório de minha mãe, o medo já havia passado. Eu tentei de alguma forma sutil e sem revelar os detalhes, falar para meus familiares que minha mãe não morreu triste como todos estavam achando. Até hoje ainda, me lembro da voz do cadáver dela conversando comigo naquela noite. Creio que quando ela foi embora, levou com ela o meu medo de cadáveres, já que no velório, quando olhava para ela no caixão, só conseguia pensar nos momentos felizes que vivemos juntos como família. Um agradecimento especial aos assustados que contribuíram para a realização desse episódio. Ricardo Vitor Valzoni. Você também pode contribuir para manter as atividades do Assustado, fazendo uma doação de R$5 através da chave Pix na descrição. Siga o Assustado também no Instagram, TikTok e podcast.